Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora dando continuidade ao trabalho de leitura na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton, da editora CPAD, ok? Já estamos aí na página 21. Estamos na página 21 do estudo sobre a Teologia Sistemática de Stanley M. Orton. Vamos dar sequência então à leitura no subtítulo Desenvolvimento da Teologia das Assembleias de Deus. Estamos ainda no Panorama Histórico, capítulo 1, Panorama Histórico, capítulo 1, a página de número 21, tá? Desenvolvimento da Teologia das Assembleias de Deus. Vamos lá. Quando o Concílio Geral, título abreviado do Concílio Geral das Assembleias de Deus, veio a existir em Hot Springs, estado do Arkansas, estado de Arkansas, tá? Conforme está aqui. Em abril de 1914, já havia entre os participantes um consenso doutrinário, edificado nas verdades históricas da fé, juntamente com os temas da santidade wesleyana e de Keswick. Diante de uma pergunta sobre as crenças desses pentecostais, E.N. Bell, membro do executivo e do primeiro presidente geral, posteriormente chamado superintendente geral, assim começou sua resposta: essas assembleias opõem-se a toda alta crítica radical da Bíblia, a todo modernismo, a toda incredulidade na igreja e a filiação a ela de pessoas não salvas, cheias de pecado e de mundanismo. Acreditam em todas as verdades bíblicas genuínas sustentadas por todas as igrejas verdadeiramente evangélicas. Muito bem, é uma declaração bastante forte, bastante contundente, né? Mesmo assim, o primeiro concílio geral ainda não tinha sido convocado para escrever um novo credo ou a deitar os alicerces da nova denominação. Pelo contrário, os delegados meramente adotaram os preâmbulos e resolução sobre a Constituição proposta, retratando seus interesses e que continham o teor de vários artigos de fé importantes. Da mesma forma que outros pentecostais, os membros das Assembleias de Deus foram caracterizados por 5 valores implícitos: a experiência pessoal, a comunicação oral, também refletida nos testemunhos, revistas e livretes da igreja, na literatura da escola dominical e nos panfletos e nos folhetos evangelísticos. A espontaneidade, vamos lá, página 22, e o repúdio, a espontaneidade e o repúdio ao mundanismo e à autoridade das Escrituras. Todos esses valores podem ser observados nos conceitos da liderança, do modo de vida, da adoração e da literatura religiosa. Tais valores definem em boa parte a natureza incomparável do pentecostalismo e explicam por que pouca ênfase tem sido empregada no tratamento acadêmico da teologia. Editores e escritores vêm produzindo revistas, livros, opúsculos, folhetos e currículos de escola dominical para ajudarem no amadurecimento dos cristãos. Eles têm ilustrado também a vida vitoriosa da comunidade pentecostal através do registro de milhares de testemunhos, orações atendidas, curas físicas, expulsões de demônios, etc. Desde o início, o desafio de conservar a obra do Espírito tem consumido energias substanciais. Sua literatura, por esse motivo, exibe uma orientação leiga, mas orientada por autores que estudam em faculdades e institutos bíblicos. Muito bem, então, uma primeira visão geral acerca das reuniões, tá certo? Os concílios, né? Então você tem aqui esse concílio geral, uma posição bastante contundente contra o mundanismo, asseverando a doutrina bíblica, a crença na infalibilidade, na inerrância das Escrituras e na presença do Espírito Santo, uma conservação da santificação, tá certo? Uma visão wesleyana ainda presente e principalmente manifestação dos dons, tá certo? Com produção aí de mover, né, de evangelismo, de pregação. Então sempre voltado muito mais para essa área
evangelística, missionária, do que para uma área acadêmica, especulativa, teológica ou filosófica, né? Então eles desde o início caminharam muito mais para essa afirmação da manifestação do Espírito Santo e dessa presença, né, como igreja que faz missões, evangeliza, prega, trabalha, né, envolvida nessa área evangélica, da expulsar demônios, orar por curas, tá certo? Apresentar a palavra de Deus de forma clara, de forma compreensível, né, para todas as camadas da sociedade. Então, desde cedo, o impulso que a igreja manifestou foi esse, né? Seu direcionamento tem sido esse, desde o início, e também nas Assembleias de Deus que foram sendo fundadas em outros países, como é o nosso caso aqui no Brasil, com Daniel Berg Gunavingre, também tem esse mesmo direcionamento, um direcionamento voltado para um estudo sério das Sagradas Escrituras, mas também voltado muito para a ação, e não somente para a especulação sobre a Sagrada Escritura, mas para o viver dela na prática, né, no dia a dia, tá certo? A preservação da doutrina até 1950. Vamos lá, página 22 da Teologia Sistemática Pentecostal. Quando a questão da unicidade ameaçou dividir o Concílio Geral na sua convenção em 1916, os líderes da igreja dispuseram-se a deixar de lado as opiniões definidas em Hot Springs e assim estabeleceram limites doutrinários para proteger a integridade da igreja e o bem-estar dos santos. Vários ministros de destaque, dirigidos por Daniel W. Kerr, esboçaram a Declaração das Verdades Fundamentais, que contém uma longa seção sustentando o conceito ortodoxo da Trindade. A Declaração das Verdades Fundamentais não pretende ser um credo para a igreja, nem uma base para a comunhão entre os cristãos, mas somente uma base de união para o ministério. A fraseologia empregada numa declaração como esta não é inspirada nem reivindica tal, mas a verdade exposta é considerada indispensável para o ministério do Evangelho integral. Embora não contenha toda a verdade bíblica, atende ela às nossas necessidades no tocante às doutrinas fundamentais. Subsequentemente, os ministros da unicidade deixaram o concílio de uma só vez. Então você tem, já desde a leitura passada, os conflitos teológicos que vão começar a surgir. Isso é normal, isso é natural. Então, uma vez que eles estão agora discutindo, expondo a doutrina, debatendo, né, e muitas das vezes refutando alguns posicionamentos que julgam ser antibíblicos, vão haver certas contendas e vão haver certas divisões. Então, uma das divisões é essa questão perigosa do unicismo, que já começava a se manifestar, né, e que poderia ter se infiltrado dentro, né, da estrutura básica da igreja, poderia ter colocado aí sua influência dentro do estabelecimento do entendimento doutrinário da igreja. Mas devido à forte oposição, da certa manifestação de crença na doutrina ortodoxa da Trindade, eles viram então que não havia essa abertura, não havia essa oportunidade, então houve um afastamento de muitos desses que estavam engajados sim no entendimento unicista da manifestação de Deus. E aí você tem a situação dos monistas, né? E você tem a situação daqueles que entendem, por exemplo, que Jesus é o único Deus e que não há outras pessoas na divindade, mas que há somente uma pessoa que faz o papel de cada um conforme a circunstância, tá certo? Então há o chamado modalismo, né? O chamado modalismo. Então esse modalismo, que é uma expressão desse unicismo, ele começa a tentar se infiltrar, mas é refutado. Ou há, por exemplo, uma outra crença que é professada até por Ário, né, que havia apenas o Pai, sendo Jesus uma criatura, e o Espírito Santo sendo uma emanação tanto do Pai quanto do Filho. Então você tem essas duas expressões aí de formas, né, erradas, formas incoerentes de olhar para a manifestação, né, do verdadeiro Deus, sendo ele crido em três pessoas, mas um só Deus em essência. Aí temos a ortodoxia da Trindade, que foi
cedo afirmada na igreja. E quando ela foi afirmada, causou essas divisões, e com essas divisões a saída daqueles que não concordavam com a leitura ortodoxa, né, conforme a Sagrada Escritura. Então é necessário haver esses debates, é imprescindível, não pode ser ignorado, e essa saída foi então consequência disso, né? Então temos aqui a saída desses os ministros da unicidade, né? Ao contrário da explanação exaustiva da Trindade, outros temas, cura divina, batismo no Espírito Santo, são notavelmente sucintos, a despeito de seu caráter distinto. Tal fato coaduna-se com o ímpeto que está por trás de documentos desse tipo. Todas as declarações em forma de credo surgem da controvérsia e ressaltam usualmente os ensinos específicos, assuntos de contenda. Então você tem a situação muito corriqueira na vida da igreja, que é a qual a igreja não está preocupada prioritariamente com as polêmicas e com o estabelecimento dos dogmas. Os dogmas eles acabam sendo impulsionados, elaborados como defesa. Então a igreja ela está preocupada com a adoração a Deus, com o evangelismo, com propagar a palavra, né, com expandir o reino de Deus na terra. E quando ela vai nesse processo de propagação, de pregação, né, de levar à frente, né, a sua missão, ela vai começando a encontrar alguns que vão se contrapor e que vão tentar, muitas das vezes, questionar verdades fundamentais da Sagrada Escritura. E quando eles levantam esses questionamentos, vem a defesa e vem a apologética, ok? Então a apologética vai promover a defesa da ortodoxia, vai apresentar os textos e vai combater contra essas distorções. Nesse combate, ela apresenta então a necessidade do estabelecimento de um dogma. Esse dogma é a expressão tá certo, daquele texto dentro de uma lógica. Então a lógica textual, conforme pode ser defendida com a Sagrada Escritura, é fundamentada, é sintetizada então nesses dogmas. Então temos aí a salvação unicamente por Cristo, a natureza de Deus, 3 pessoas em uma essência, o Espírito Santo como pessoa, tá certo, e não como força ativa, a questão do batismo, a questão das manifestações do Espírito Santo na atualidade. Então vão se fundamentando, tá certo, essas verdades para que isso fique muito bem claro para a igreja e eles não sejam então enganados com os diversos polemistas ou hereges que vão se manifestando, tá certo, ao longo da caminhada da igreja, né? Tentando se infiltrar na igreja ou tentando destruir a sua crença. A declaração das verdades fundamentais, portanto, esteve como arcabouço doutrinário para o crescimento da vida e do ministério cristãos. Não pretendia originariamente ser um esboço para uma teologia sistemática coesiva. Haja vista que a seção intitulada A Queda do Homem menciona naturalmente que toda a raça humana caiu no pecado. Ao mesmo tempo, porém, permite ao leitor certa liberdade para determinar o significado do pecado original e a forma de sua transmissão de geração em geração. Então, ele não foi tão específico a ponto de discutir isso, ele apenas afirma a crença geral de que o homem caiu no pecado e que o pecado atingiu a humanidade. Agora, como essa transmissão se deu, então uns vão entender, né, que de fato esse pecado é transmitido de geração em geração, outros entendem que não, que é apenas a questão não só da transmissão, mas apenas da culpa. Então você tem aí algumas formas de enxergar a questão que vão ser discutidas posteriormente na elaboração de uma teologia sistemática, ok? Então a questão, por exemplo, levantada por aquele que combateu contra Agostinho, certo? Não me recordo, Pelágio. A questão levantada por Pelágio, que nós não carregamos a mesma culpa de Adão, mas quando caímos também estamos na condição de Adão, mas que não tenhamos nascido nessa condição. É a questão da transmissão do pecado. Isso vai ser discutido posteriormente, mas em linhas gerais a igreja já afirma que crê nesta revelação da Sagrada Escritura, de que a humanidade está caindo em pecado. Então é isso que ele está colocando. Não foi o momento do estabelecimento de uma teologia sistemática, mas apenas de verdades fundamentais. Nos anos que se seguiram, várias abordagens ajudaram na preservação da doutrina. Várias razões motivaram tais esforços. Primeiro, os cristãos devem progredir
no viver cheio do Espírito Santo, a fim de valorizar sua eficácia como testemunhas de Cristo. Quando a comissão executiva reconheceu o perigo das anotações antipentecostais da Bíblia de Referências de Scofield, olha só, hein? Um alerta em relação à Bíblia de Referências de Scofield. É interessante a gente observar esses alertas, nessas questões que são colocadas aqui e que podem ser, inclusive, para hoje também um alerta, né? No sentido de estarem atentos às situações que foram questionadas já naquele momento e que continuam sendo verdade também na atualidade. Proibiu-se a sua propaganda no Pentecostal Evangel durante 2 anos, 1924 e 1926, antes que os seus membros se deixassem convencer de que os comentários edificantes da obra pesavam mais que aqueles. Então você tem uma situação na qual foi observado alguns riscos, né? A forma de fé professada no pentecostalismo e alguns comentários presentes nela que afetavam então nessa profissão de fé pentecostal. Mas observou-se que mesmo com certos riscos há muitas vantagens. Então isso pesou em favor, tá certo, do uso então da Bíblia de Referências de Scofield. Não é de admirar que a casa publicadora da denominação em Springfield, Missouri, haja produzido uma variedade considerável de livros populares com temas doutrinários, além de materiais para a escola dominical, exemplos de fenômeno do pentecostalismo, né? Fenômeno pentecostal, de Donald G. Rivers, aqui um monte de termos em inglês, tá? Que eu vou passar. Então você tem aqui... uma das fundadoras das Assembleias de Deus começou a escrever lições para a escola dominical nas páginas do Christian Evangel, posteriormente chamado Pentecostal Evangel. No decorrer do tempo, as valiosas oportunidades para o treinamento de obreiros oferecidas pelas escolas dominicais começaram a chamar a atenção. Um livro-texto sobre os princípios da interpretação bíblica surgiu em 1938, já começando a produção de uma obra de mais volume, né, discutindo essas questões doutrinárias para a formação do corpo de obreiros da igreja. Então você vê que cedo já começou a surgir obras de referência nessa área. Na forma de uma tradução, vamos ver aqui qual foi o final. Aqui, surgiu em 1938 na forma de uma tradução feita por P.C. Nilsson, intitulada Hermenêutica, a obra de autoria de Eric Lund, fora publicada originalmente pela Southwestern Press, afiliada a um Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Enid, Oklahoma. Os que não podiam frequentar institutos bíblicos estudavam o plano da salvação por meio do ministério de evangelistas itinerantes, que traziam seus enormes, às vezes com 10 metros de largura, gráficos dispensacionais. Veja aqui o fortalecimento, né, da pregação dispensacionalista, né, através desses gráficos, onde mostravam um grande plano da salvação. Inclusive o livro Plano Divino através dos Séculos, né, de Lawrence Olson, uma coisa assim, eu acho que é esse autor. E os dependuravam na parede, atravessando a plataforma da igreja para que o assunto fosse devidamente explanado. O evangelista, segurando um indicador, guiava o auditório através dos 7 períodos dispensacionais da redenção divina, explicando as verdades bíblicas desde a era da inocência, do Jardim do Éden, até o milênio. Entre os que produziram tais materiais, Finis Jennings Dake, importantíssimo aí para a Bíblia de estudo, né, de Dake. Era provavelmente o pentecostal mais conhecido. De fato, suas muitas publicações, inclusive apostilas, livros e posteriormente Dake's Annotated, referencial Bible, né, Bíblia anotada, referencial de Dake, 1963, vem ajudando a moldar a teologia de muitos pentecostais. Relatos romanceados foram escritos por Elizabeth Baker, entre outros autores. Aí tem crônicas, H. Baker, outros termos aqui em inglês, Alice Reynolds também. A poesia também foi adotada como meio de comunicação para se compartilhar as verdades espirituais. Entre os poetas mais conhecidos achavam-se Alice Reynolds Flower e John White Follett.
John Whitfield Follett. Os compositores de hinos e cânticos ajudaram como Soy acontecer a transmitir as doutrinas pentecostais. Entre os muitos favoritos, as congregações eram abençoadas pelos cânticos de Herbert Buffon, tais como A Beleza de Cristo e Vou até o Fim. Os cânticos dos pentecostais afro-americanos da unicidade também fizeram-se bastante apreciados, especialmente o Doro R's, Tudo que emociona minha alma é Jesus. Veja, a ênfase, né, sempre em Jesus, porque é uma visão modalista, né, de que na verdade existe apenas Jesus e ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, dependendo da ocasião. Então você tem essa forma de interpretação. Isso acontece hoje, o que aconteceu com esses unicistas da época e seus hinos, que eram adotados até por quem não era unicista. Isso acontece hoje com o movimento Voz da Verdade, que é um remanescente, né, desse unicismo, que professa exatamente isso, essa forma modalista, na qual Jesus é a única pessoa da divindade que se manifesta, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Então você tem essa situação modalista de hoje com Voz da Verdade, cuja situação também é essa. Seus hinos são muito acatados dentro da igreja, que professa a doutrina ortodoxa da Trindade, que não concorda com essa forma doutrinária da Voz da Verdade, o reputando como seita mesmo. Só que os hinos são cantados, os hinos são admitidos, né? Como aconteceu aqui. Com mais abundância, e ele breve virá. E do bispo Garfield Highwood, Jesus, o Filho de Deus. Veja fluir o sangue carmesim. Uma segunda razão que ajudou na preservação da doutrina foi, vamos colocar aqui entre aspas, foi o gato, usado pelos cristãos para exigirem respostas sólidas diante das doutrinas errôneas. Após 1916, sempre que surgiam ameaças à fé, o Concílio Geral agia com rapidez para resolver as questões e pendências doutrinárias. Então eles davam respostas rápidas, né? Levantava-se uma polêmica, uma questão, uma dúvida importante, né, em questão de doutrina. Então havia uma reunião, um debate, uma resposta, né? Então essa resposta era ágil. Em 1917 adaptou-se o artigo 6 da Declaração de Verdades Fundamentais, a fim de se referir às línguas como sinal físico inicial. Grifos nossos, né, do autor aqui. Quando o problema voltou à tona em 1918, a questão hermenêutica do falar noutras línguas, como evidência necessária do batismo no Espírito Santo, foi declarada pelo Concílio Geral como o nosso testemunho distintivo. Nos anos que se seguiram, vários artigos de relevância escritos por Kerr foram publicados no Pentecostal Evangel como respostas às diversas questões doutrinárias. Sem emendar a declaração, o concílio aprovou regulamentos internos para se lidar de outra forma com as questões problemáticas. Na categoria de erros escatológicos, olha aqui, entre aspas, que aparece no artigo 8º da Constituição e dos regulamentos internos, várias doutrinas condenadas encontraram-se alistadas, haja vista a doutrina da, entre aspas, retribuição de todas as coisas, fecha aspas, que teve origem fora das Assembleias de Deus. Charles Hamilton Prigel, conhecido ministro em Pittsburgh, Pensilvânia, propôs no seu livro Israel Eternal, or Real God's Plan Fail, 1918, que o inferno seria de duração limitada. Aí temos, né, os aniquilacionistas, que hoje estão presentes na denominação adventista do sétimo dia. Temos aí o chamado aniquilacionismo, visando a purificação dos pecados e que depois disso toda a raça humana experimentaria o amor de Deus. Na verdade, não apenas, né, essa visão aniquilacionista de que as pessoas sumiriam depois de um tempo, mas na verdade, na conclusão aqui, mostra-se um universalismo. O universalismo, inclusive, abraçado por Champlin, um importante comentarista das Sagradas Escrituras, né, o comentário bíblico versículo por versículo. E o Teologia, Filosofia, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, né, do mesmo autor. Então temos aqui o começo, né, do chamado universalismo. Vamos lá, Prigel
que antes era presbiteriano e defendia a cura divina, tornou-se pentecostal no começo da década de 20 e continuou a ensinar essa forma de universalismo. A doutrina era chamada a reconciliação de todas as coisas, ou simplesmente prigionismo. O Concílio Geral condenou-a como heresia em 1925, embora não se saiba quantos pentecostais aceitaram o universalismo de Prigion. A ameaça parecia suficientemente grave para merecer a condenação oficial. Outra questão tinha a ver com a volta iminente de Cristo. Um pastor podia aceitar a doutrina do arrebatamento após a tribulação? Quando Benjamin A. Ball requisitou sua carteira de pastor do Distrito do Leste em meados de 1930, os presbíteros indeferiram o pedido, alegando que a sua doutrina diminuía a iminência da volta do Senhor. De acordo com a opinião de Ball, os cristãos teriam de suportar aqui uma manifestação ou do mid, né, ou do pós-tribulacionismo. É isso que estamos vendo aqui pelo jeito. A totalidade dos 7 anos pós-tribulacionismo, do período da grande tribulação, especialmente os 3 anos e meio finais, o tempo da grande ira antes de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Embora alguns dos presbíteros regionais aceitassem o arrebatamento no meio, né, ou seja, fossem mid, né, tribulacionistas, a opinião de Ball foi mantida sub judice. Apesar de sua volumosa defesa por escrito, o Concílio Geral em 1937 aprovou uma proposta notificando o problema aos fiéis, pois estes poderiam cair no indiferentismo espiritual se lhes fosse dito que a volta de Cristo não era iminente. Mesmo assim, em consonância com os interesses dos primeiros pentecostais, no sentido de se evitar divisões e dissensões por causa de pontos delicados da doutrina, o novo regulamento interno permitia que os pastores crescem no arrebatamento após a tribulação. Todavia, não deveriam pregar ou ensinar semelhante doutrina. No fim, Ball não recebeu sua carteira pastoral, permanecendo fora do concílio. Então, mesmo que há questões que muitos podem até se escandalizar por não darem, né, não concordarem com a filiação de tal homem devido à profissão, né, dessa forma de pensamento sobre escatologia, sendo que escatologia, como sabemos, é um terreno bastante arenoso, né? Então, muito que está sendo discutido em escatologia não tem como ser, vamos dizer assim, não tem como se bater o martelo numa definição, uma vez que há muita e boa discussão sobre pontos de vista interpretativos, ok? Então temos talvez algumas linhas gerais, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e a questão do milênio já passa a ser alvo de discussão, se será literal ou alegórico, mas juízo final, ok? Podemos também bater aí o martelo sobre essa questão, haverá um juízo final, e haverão novos céus e nova terra. Aí dentro dessa questão de novos céus e nova terra, como a gente viu, né, na leitura aqui, já surgiram universalistas que dizem que o inferno não será eterno, mas será durante um período para que essas pessoas venham ser, vamos dizer assim, purificadas e depois reconciliadas com Deus. Então, em escatologia, algumas questões muito específicas acabam ficando dentro de uma certa margem, tá certo? Essa margem precisa ser um pouco maior, não há como bater o martelo sobre algumas questões, mas é interessante olharmos o cuidado, e isso eu acho muito louvável, o cuidado da igreja, o cuidado dos representantes dela com relação a essas questões doutrinárias. Então a gente vai encerrar por aqui, e a gente vai dar continuidade aqui nesse parágrafo, tá? Na página 26, a gente encerrou aqui no primeiro parágrafo dessa página. Temos aí mais alguns parágrafos.